Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Estamos felizes por mais uma vez estarmos aqui reunidos para a nossa escola bíblica dominical. Essa é a minha, a sua, nossa escola bíblica. Escola essa enquanto ensina e evangeliza. Esse é o maior compêndio teológico que nós podemos ter. Até porque nós, de forma muito sistemática, aprendemos ao longo de todo o ano preciosas lições para o nosso elevo espiritual e o crescimento espiritual na presença de Deus, fortalecimento da nossa alma, cumprindo o que diz a palavra do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Crescer na graça é imprescindível, crescer no conhecimento também. E essa junção entre crescer na graça e no conhecimento do Senhor é que vai nos fortalecendo e nos tornando aptos e verdadeiros homens e mulheres de Deus. Tá ok? Eu quero te convidar para que nós possamos estar debruçados durante alguns instantes para mais uma escola bíblica dominical, sendo já a 13ª lição. Estamos finalizando o nosso trimestre, mais um trimestre, o último trimestre do ano de 2020. Agradecidos a Deus porque você, durante toda essa pandemia, afastamento, distanciamento social, estivemos juntinhos aqui na nossa escola bíblica, ministrando aqui através do Facebook, disponibilizando este material também lá no nosso canal no YouTube, que você pode posteriormente acessar, compartilhar, deixar o seu link, um joinha, e você vai ter uma playlist com todas as lições agrupadas, tudo bem organizado para que você possa não perder uma só lição. Tá ok? Convide toda a sua família, venha participar conosco da nossa escola bíblica dominical. Agradecidos a Deus, chegando o final de ano, foi um ano muito difícil, mas um ano também de muita superação. Foi um ano totalmente atípico, foi um ano novo para cada um de nós, enfrentamos inúmeros desafios, ainda estamos enfrentando. Posteriormente, ainda enfrentaremos algumas dificuldades em decorrência do Covid-19, porém, aquele que prometeu é fiel e justo para nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal, o nosso grande e poderoso Deus. E diante das maiores adversidades da vida, Ele sempre vai estar conosco, nos ajudando, nos guardando, nos protegendo. E ainda que, como disse o salmista Davi, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu, Senhor, Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Amém? Nós temos essa viva esperança essa que é uma esperança imorredora, e aquele que prometeu é suficientemente grande e poderoso para nos guardar. Estamos chegando já no finalzinho do ano, faltam alguns dias apenas, e Deus nos guardou durante todo esse ano. Guardou tua casa, guardou a minha casa, guardou a nossa família, e Ele vai continuar nos guardando. Amém? Então vamos lá. Lição de número 13, que traz por tema, quando Deus restaura o justo. Lição de número 13, quando Deus restaura o justo. O nosso texto áureo, o texto áureo da nossa lição, que é o texto central da nossa lição, é aquele que está ali no meio. Ele é, permita-me a expressão, é o cerne de toda a lição. O texto áureo é: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía, conforme Jó, capítulo 42, versículo 10. A nossa verdade prática eu tenho por hábito dizer, isso deve estar latente nas nossas vidas. Todos os dias nós devemos estar praticando isso, vivendo isso. É uma verdade prática, é uma verdade cotidiana, não é uma verdade para ser exercitada final do ano, em datas especiais, ocasiões especiais. Isso é uma verdade prática. Todos os dias devemos estar praticando. E quando nós vamos praticando, já percebeu? Quando nós vamos praticando, isso vai se tornando mais leve, vai se tornando uma dinâmica nas nossas vidas. E nós precisamos disso, queridos. Tá ok? Verdade prática. A restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus. E não como consequência do esforço pessoal, piedade ou ato de bondade. Não, tudo isso nos vem, toda a restauração, todas as bênçãos, todas as benesses de Deus que vem a nós,
é resultado único e exclusivo do seu grande e infinito amor. Não por obras, não por méritos, não que sejamos bonzinhos ou dignos de nenhuma das benesses de Deus. Deus, ele nos alcança, Deus vem ao nosso encontro e ele derrama sobre nós bênçãos sem medida. Vocês sabiam que o maior prazer de Deus, o maior contentamento de Deus é nos abençoar? Nos abençoar com todas as sortes de bênçãos, não só espirituais, porém materiais também. Esse é o desejo de Deus, é nos abençoar. Qual o pai, raciocine comigo, qual o pai que não tem prazer de ver a felicidade dos seus filhos? Qual o pai? E Jesus, numa ocasião, ele asseverou sobre isso quando ele diz: vocês que são maus, aludindo aos fariseus, aos principais anciões, aos religiosos, vocês que são maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Amém? Então Deus, ele se compraz sobre isso. Nossa leitura bíblica em classe, isso aqui é muito importante, e é bom que você leia uma vez, leia duas, leia quantas vezes você queira ler, porque à medida que nós vamos lendo, nós vamos tendo uma compreensão maior. Tá ok? Leitura bíblica em classe, Jó, capítulo 42, versículos 1 ao versículo 17, está aí a nossa leitura bíblica em classe. Para que a gente possa ganhar todo o tempo necessário, nós vamos já à nossa introdução. Nessa última lição trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos como ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede pelos seus amigos. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro. E seus amigos tiveram de se retratar. Durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não lhe atribuiu impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma grandiosa. Queridos, ao longo de toda a vida de Jó, desde o primeiro capítulo, quando nós vemos ali os filhos de Deus vindo até a presença de Deus em um lugar celestial, e veio também Lúcifer, Satanás. E ele intenta contra a vida de Jó, trava-se um diálogo ali, uma abordagem com Deus. Deus permite, e por consentimento único de Deus, permissão de Deus, Satanás toca em tudo quanto Jó tem. Tanto no seu gado, como nas suas ovelhas, seus camelos, suas jumentas, todos os seus bens, tira-lhe tudo. Logo, também extingue toda a sua família. É um genocídio, na verdade. Todos os filhos foram mortos em um só dia. Por conseguinte, a sua esposa titubeia na fé e ela abandona Jó. Tudo fica meio implícito que ela abandona Jó, até porque ela dá um conselho desastroso para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó ainda assim permanecia íntegro. Partindo daí, quando ele já não tinha nem mais saúde, por conta da filosofia de Satanás, ele veio novamente apresentar-se diante de Deus, e todos vocês conhecem a história. Satanás chega para Deus e diz: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, ele dará pela sua vida. E Deus permitiu. Satanás foi e tocou na estrutura física de Jó. Jó perdeu agora a sua saúde, e com um caco de telha, apenas o que lhe restou, ele estava ali, no meio do monturo. A expressão bíblica é: no meio da cinza, do lixão, do pó, com um caco de telha, ele estava ali se cutucando e se coçando e tirando aquelas partes fédicas, aquelas partes apodrecidas. Enquanto Jó estava ali, perdeu tudo, perdeu o amigo, perdeu todos. Ele só não perdeu a sua fé, a sua integridade, a sua lealdade, a sua fidelidade, a sua inteireza. Não perdeu Deus de vista. Deus estava ali próximo a ele. Os seus amigos, sabendo disso, Elifaz, e Bildade, e posteriormente Eliú, que era o mais novo. Eliú não teve um discurso tão contundente, inflamado, e um discurso raivoso como Elifaz, e Bildade tiveram acerca de Jó. E ele ainda assim permanecia fiel, obediente, temente e desviando-se do mal. Todos aqueles discursos, nós já vimos isso ao longo da lição, foram discursos muito ácidos, ásperos, agressivos.
Nenhum daqueles discursos ajudaram Jó em coisíssima alguma. Obviamente que nos discursos muito bem elaborados, vocês vão perceber, e nós percebemos nas lições anteriores a essa, que foram discursos muito bem elaborados, engenhosamente elaborados, bem arquitetados, eles tinham conhecimento de causa. E eram discursos que nem de tudo eram discursos que contradiziam a palavra de Deus, que contradiz a palavra de Deus. Não eram discursos que diminuía, subtraía a deidade, a divindade, a autoridade, a supremacia de Deus. Só que tem um detalhe que eu gostaria de chamar a tua atenção. Era um discurso que na maior parte eram verdadeiros, porém não podiam ser aplicados naquele contexto. O grande equívoco, e muitas vezes, obviamente, eles erraram porque era um discurso muitas vezes triunfalista, era um discurso de toma lá, dá cá, era um discurso de que se você está doente, você está em pecado, se você está pobre é porque está em pecado, se você perdeu tudo, está em pecado. Observam, queridos, e nós vimos isso nas lições anteriores, quanta dor não foi acrescida a Jó. Eles vieram, de alguma forma, tentar minimizar, subtrair, acolher Jó. Ao invés disso, o próprio Jó, ele faz uma denúncia: vocês são consoladores molestos, vocês estão colocando sal na minha ferida, eu não fiz isso que vocês estão dizendo. Ele faz, que era o mais agressivo, o mais contundente, o mais raivoso, chegou a dizer: Jó, bem, em outras palavras, vamos traduzir em miúdos? Traduzindo em miúdos, o que ele faz, insinuou foi: bem feito, bem feito. Os teus filhos morreram, sabe por quê? Porque você não se arrepende, porque você não confessa o teu pecado, porque os teus filhos também estão todos em pecado. Bem feito. Deus os levou, Deus os matou, ele fez a justiça dele. Eram meninos pecadores, e você também em pecado. Até quando, Jó? Tu vai esperar perder mais o quê, Jó? Isso nós estamos trocando em miúdos, para que todos possam ter um entendimento maior. Então, queridos, essa teologia de Elifaz, Zofar e Bildade eram teologias equivocadas. E eu abro um parêntese aqui para dizer: é bom estudar, é bom mergulhar, é bom ir o mais fundo que você puder no conhecimento da palavra. É bom você ir o mais fundo que você puder nas literaturas, em todas as escrituras, nos bons livros. Tem bons livros, você pode pesquisar. Tem bons livros, bons escritores que jogam luz e um bom raciocínio nas escrituras sagradas. Todavia, toda teologia, por mais ortodoxa que seja, ela terá os seus equívocos. Nós nunca deveremos estar estribados e fundamentados nisso, pura e exclusivamente, como agora acharmos detentores da verdade absoluta e como alquimistas, como que tem o domínio das coisas de Deus. Nunca, não! Os amigos de Jó, eles pensavam assim, só que era tudo equivocado. Não era o momento. É por isso que eu tenho por hábito dizer, eu sempre digo na igreja, eu sempre digo para os irmãos, o que a palavra de Deus nos deixa muito clara. A palavra ao seu tempo, quão boa é a palavra ao seu tempo. Aquelas palavras, aqueles discursos não eram para ser aplicados naquele momento e naquela circunstância, porque Jó, mesmo Jó não sabendo o que lhe estava acontecendo, ele permanecia fiel. Isso era no âmbito espiritual, isso era um desígnio divino. Havia necessidade que Jó passasse por tudo aquilo. E toda prova, queridos, toda prova que nos sobrevém, ela nos melhora. Você sabia que todas as provas que nos sobrevêm é para melhorarmos?
Porque todas as provas que nós passamos, e veja no caso de Jó, em especial, até porque é o texto que está em voga nessa manhã, depois da provação, Jó é como que caísse dos olhos uma escama, e todo o conhecimento que ele foi passado, através dos pais, através dos avós, através do que se tinha de Deus naquela época, tudo isso que ele foi passado ainda era pequeno. E agora Jó, ele faz uma declaração que eu acho tremenda. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos, queridos. Diante de toda provação, diante de todas as agruras, todas as dores, todas as provas que Jó passou, tudo que ele passou, ele agora saiu fortalecido. Totalmente fortalecido. Saiu vitorioso. Deus, como sendo onipotente, onisciente, onipresente, ele é o detentor de todo o saber, ele conhece-nos, queridos. A prova não vem quando vem a luta, e a prova não é para provar nossa fé, é para nos aperfeiçoar. Até porque Deus sabe o limite da minha fé. Ele sabe o limite da tua fé. É para que nós venhamos ter um conhecimento maior da grandeza de Deus e da intervenção divina. Ele nos faz saber o tanto quanto ele pode intervir, e ele sempre intervém na hora certa e no momento certo. Então nós vemos aqui a humilhação de Jó. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstra que Deus aparece para Jó. Obviamente, Jó não era perfeito. Jó, até por um instante, ele contendia com seus amigos, ele entrava em confronto com seus amigos porque ele tentava se advogar. Olha, presta atenção, olha quanto Jó, em determinado momento, se sentia tão seguro. Ele diz: se eu soubesse onde encontrar o meu Deus, está diante do seu tribunal, eu, Zimaquió, eu exporia diante dele a minha causa e minha boca se encheria de argumento. Eu ia argumentar com ele. Queridos, entenda, isso Jó, antes de Deus aparecer para ele, porque Deus se revela para ele, vimos isso na lição passada, e quando Deus se revela para ele, quando Deus rompe o silêncio e começa um diálogo com Jó, ele diz: ô Senhor, tudo que eu falei, eu estava equivocado. Pronto, eu estava equivocado. O Senhor me perdoa, o Senhor me desculpa, eu me abomino no pó e nas cinzas, eu não sou nada, porque Deus traz a metáfora do Leviatã, do hipopótamo e do grande crocodilo, que alguns o têm apenas como mitológico, e diante daquelas duas feras, ele se sente tão pequeno. Diante do universo, diante do cosmo, quando Deus começa a descrever, ele diz: olha Deus, eu vou fechar minha boca, tá? Vou me calar, eu me emudeço, eu não sei nada, e ele se humilha totalmente. Ele se joga. Ele diz: olha, o meu conhecimento é nada diante da tua sapiência, diante da tua majestade, diante do teu poderio, eu me abomino no pó e nas cinzas, eu não sou nada, eu vou morrer. Todos nós, quando temos esse encontro e essa revelação e nos humilhamos diante de Deus, como Isaías diz: ai de mim, vou morrer agora, porque os meus olhos viram o Senhor. Diante de uma revelação tremenda de Deus, nós temos que nos curvar. Então, Jó, ele se humilha diante de Deus, queridos. E essa humilhação vem, de fato, a calhar a sua pequenez e a superioridade divina. E aí nós temos a intercessão de Jó. A ira de Deus se acende contra Eliú e os seus dois amigos. Deus chama, Elifaz, e diz: ô Elifaz, vocês falaram loucuras. Estou zangado, estou aborrecido, estou irado com vocês, porque vocês falaram o que não era verdade como o meu servo Jó. E eu quero que vocês peguem 7 animais, levem diante de Jó,
Porque ele vai oferecer, ele vai orar, ele vai interceder por vocês para que a minha ira, a minha zanga não se materialize contra vocês. E eu venha puni-los. Vocês estão equivocados. Vocês maltrataram. Vocês fizeram discursos raivosos. Queridos, eu quero parafrasear e dizer para você que está me ouvindo e talvez esteja sofrendo ataques e ataques e ataques por parte de pessoas que poderiam até te defender, mas não te defendem, só te atacam. Atacam. É muito fácil as pessoas emitir parecer condenatório ao invés de nos advogar, ao invés de nos proteger, ao invés de trazer uma palavra que venha, no mínimo, minorar um pouco do sofrimento. Porque só quem está sofrendo é que sabe a dor e a angústia. Mas aí Deus procura, ele faz. E diz, ei, vocês vão lá, vocês procurem Jó. E queridos, eu acho interessante que Deus não aceitou o sacrifício deles, não aceitou a oração deles. Eles tinham que procurar Jó, eles tinham que reverenciar Jó, eles tinham que reconhecer os seus equívocos, como Jó também foi corrigido dos equívocos dele. Não foi só ele faz Ofar e Bildade. Não. O Jó também teve os seus equívocos. Eliú não é colocado aqui entre os três, porque o discurso de Eliú, que era o mais jovem, foi um discurso ponderado, foi um discurso equilibrado, foi um discurso que não causou danos a Jó, nem muito menos atribuiu Deus a faltas. Então, os três aqui tiveram que procurar Jó. E olha o que diz a Bíblia. A restauração de Jó no tópico 3. Restauração espiritual, restauração moral. Quando eles trouxeram aqueles animais diante de Jó para que Jó pudesse oferecer, a palavra do Senhor é clara que diz, enquanto Jó, queridos, eu vou repetir. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, e aqui a Bíblia faz questão em dizer seus amigos. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o seu cativeiro. Queridos, sabe do que me lembro? Quando a Bíblia nos diz que Jesus, levando consigo o cativeiro, deu dons aos homens. É como se Deus prendesse o cativeiro. Tudo que Jó passou, agora estava sendo revertido. E Deus então virou o cativeiro de Jó e deu em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Detalhe, enquanto ele orava, enquanto ele oferecia sacrifício, pelos seus amigos, orava, intercedia. Agora, olha aqui para mim. Um grande milagre que eu vejo aqui na conclusão desse livro tão tremendo, poético, verdadeiro, leal, e não é um romance qualquer, queridos, não é história de carochinha. Isso aqui não são contos de Shakespeare ou de tantos outros, não. Isso aqui é palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que enquanto ele orava, Deus virou o cativeiro. E Deus deu em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Detalhe, Jó ainda teve mais 10 filhos, teve 3 filhas, Gemima, Késia, Querapuque. E a Bíblia faz questão de dizer que das mulheres daquela época eram as mais lindas. Deus deu em dobro o gado, o camelo, as ovelhas, as jumentas. A Bíblia não deixa claro aqui, mas eu creio que a sua esposa se converteu de verdade e veio ao seu acolhimento. E tem um detalhe também aqui que eu acho interessante, e nós já estamos finalizando a nossa EBD, agradecido a Deus por tua vida que nos acompanhou ao longo desse ano. As suas irmãs, os seus irmãos, os seus parentes, os seus amigos,
todos agora vieram. Alguns trouxeram ouro, outros trouxeram prata, e agora juntaram todo mundo ali para celebrar, para comemorar. Agora, eu acho interessante isso. Olha que milagre tremendo Deus fez na vida de Jó. Porque Jó, fala sério. Jó, se ele pudesse hoje, contextualizando, deitar num divã, diante de um psicólogo, um psicanalista, um psicoterapeuta, esse homem aqui, esse homem, é um homem do qual nós poderíamos dizer que era um homem com hematomas profundos na alma. Um homem totalmente sequelado. Um homem totalmente traumatizado. Porque no momento que ele mais precisou, a mulher lhe abandona. Ele perde tudo. Perde os filhos. Passa durante um longo período da sua vida numa provação. Uma provação tremenda. E agora quem poderia consolar? Simplesmente devasta a vida dele, que são os amigos. Esse homem não tinha nada. E quando pensamos que não temos nada, temos tudo. Porque o nada para Deus é tudo. Porque quando não temos nada, nós temos Deus. Deus é tudo. Eu preciso que você entenda isso. Você não precisa ter uma multidão de amigos. Você não precisa ter, como na música de Roberto Carlos, eu quero ter um milhão de amigos. Eu não dou conta de 1 milhão de amigos. Eu não dou conta de uma dúzia de amigos. Ao longo da vida a gente coleciona poucos amigos. Entenda! Mas independentemente de qualquer coisa, quando todos te abandonam, quando todos te desamparam, quando todos se afastam por circunstâncias desconhecidas até, Deus, ele nunca te abandona. Olha isso aqui. Olha o que diz o texto. E Deus abençoou. Ele teve filhos e filhas. E ele viveu mais 140 anos, salvo engano. E a palavra do Senhor diz que ele viveu, envelheceu, teve uma longevidade feliz, esqueceu de todo o drama do passado e Deus prosperou de forma grande e poderosa a vida de Jó. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos nunca nos desesperarmos diante das adversidades e das agruras da vida, mas confiarmos como Jó. Veja o final de Jó. Tanto é que Jó é colocado na Bíblia ao lado de 2 grandes ícones da fé, Daniel e Jó. Digo, Daniel e Noé. 2 grandes ícones da fé. Então, valeu a pena. Vale a pena. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê mais da sua graça e, se Deus permitir, domingo que vem nós estaremos na nossa EBD, já na primeira lição do primeiro trimestre do ano de 2021. Desejo a todos um próspero ano novo, repleto de muita paz, saúde, harmonia, felicidade. Deus guarde a tua casa, a tua família. Deus que nos proteja, nos livre de todo o mal. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Compartilhe o link aí do nosso canal, deixe lá um joinha e Deus continue te abençoando de forma grande e poderosa. Ótimo domingo, fiquem todos com Deus, na paz do Senhor. Forte abraço, shalom, larema, paz e prosperidade. Deus abençoe a sua vida.